Boa, boa! Fala, meus filhos, minha galera, paz e graça sempre. Que Deus abençoe a todos que já estão assistindo esse vídeo, que já começaram esse vídeo também, aos que estão, aos que estarão e aos que nem estão também. Que Deus visite o lar, a casa de cada um de vocês. Que Ele traga sempre muita saúde, muita prosperidade, muita bênção em nossas vidas, né? Que a gente sempre venha se aproximar mais e mais dele, venha entender, venha conhecer mais, se aproximar dele mesmo, né? Buscar entender, tirar dúvidas com ele. E quando eu falo assim, gente, tirar dúvidas com ele, porque de fato ele tira nossas dúvidas, sabe? Ele responde a gente quando a gente ora com fé, quando a gente busca ele com muita fé, né? Como disse que uma oração com fé não volta vazia. Então eu creio muito nisso. Eu dei um vacilo, né? Fiquei uns dias sem postar os vídeos. Devido à correria, eu sei que isso não é desculpa, é apenas a prioridade que eu não priorizei, eu sei, eu falhei. Mas voltamos, galera. Toda segunda, quarta e sexta, vou botar esse propósito, botar esse foco para poder a gente sempre trazer nossa leitura, para a gente não parar. Eu lembro que quando eu falei no primeiro vídeo que foi de Gênesis, do chamado, e eu falei, sempre falei para mim que se um dia Deus me desse um chamado assim, já deu vários, mas quando eu percebesse que fosse algo assim diferente, grandioso, eu largaria tudo e faria isso. Então eu preciso fazer isso. Foi um chamado único, eu senti isso e eu tô aqui para fazer isso, tá bom? Então vamos dar seguimento à nossa leitura e vamos nessa, né? A gente tinha parado em quando Deus, no capítulo 9 de Gênesis ainda, quando Deus ele tinha feito aliança com Noé, né? Onde Deus abençoou Noé os filhos, onde teve a aliança da questão do que Deus não acabaria mais os seres humanos, né? Teve a questão do arco-íris que me impactou muito, por sinal. Eu até falei com alguns amigos meus. Desculpa. Eu até falei com alguns amigos meus que quando eu visse agora um arco-íris, eu pararia e oraria. Porque é uma aliança de Deus com nós humanos, né? Com a humanidade. Então não é qualquer coisa que a gente está vendo ali. A gente está vendo um sinal de Deus mostrando para o mundo que ele está ali e que não vai mais se acabar em água. Então, se tem algo mais simbólico assim, mostrando que Deus está ali do que isso, eu não sei ainda. Então, realmente é uma coisa que Deus faz para a gente ver. Então, é um privilégio a gente poder ver isso. Então, a gente vai dar agora seguimento. Só para finalizar um pouco, para a gente pegar um pouco do trecho, foi do capítulo 9. Vou ler o versículo 16, que é o finalzinho, 16 e 17, que era assim: quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Deus disse isso. Deus disse isso. Vamos lá então. Noé e os seus filhos. Noé e os seus filhos. Os filhos de Noé que saíram da barca com ele foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Noé era agricultor e foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia Noé bebeu muito vinho e ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus dois irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram seu pai que estava nu. E a fim de não... Vamos virar aqui a página. E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou, depois da bebedeira, soube que Cã, o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras, e que seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. Pesado, hein? Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade. Às vezes eu fico pensando assim, Piva, gente, eu já vou continuar a ler porque às vezes me vem reflexão. Eu fico pensando, imagine você viver
conversando com Deus, pedindo as coisas diretamente a Deus, ou a Jesus, né? Imagine. Você está ali diretamente, você fala, meu Deus, abençoe. Meu Deus, isso. Vamos lá, capítulo 10. Os descendentes dos filhos de Noé. São estes os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Aos três nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá. Espanha, Chipre e Rhodes. Esses foram os descendentes de Jafé. Eles moraram no litoral e nas ilhas, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Questão da linguagem. Os filhos de Cã foram Cuxê, Egito, Líbia e Canaã. Os filhos de Cuxê foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabteca. Cara, eu sei que não é brincadeira, mas eu juro que eu li bisteca, velho. Que viagem. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxê foi pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. Nimrod. Quem já viu falar de Nimrod aí, comenta aí, tá? Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso e é por isso que se diz: seja igual a Nimrod, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo faziam parte do seu reino as cidades da Babilônia, Ereque e Acade, todas as três em Siná. Daquela região, Nimrod foi para a Síria e ali construiu as cidades de Nínive, Rebote, Calá e Recém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Os descendentes de Egito foram os povos da Lídia, Anã, Leabe, Nafu, Patros, Caslu e de Creta, de quem os filisteus descendem. Rapaz, é uma leitura que os nomes assim deixa a nossa língua travada, né? Que doideira. Vamos lá. Canaã foi o pai de dois filhos, Sidom, o mais velho, e Het. De Canaã também descendem os Jubiseus, os Amorreus e os Girgaceus, os Aveus, os Arquitas, os Sineus, os Arvaditas, os Emareus e os Amateus. Ô, velho, isso aqui é tenso de livro. O território dos cananeus se escondeu para o sul, desde Sidom até Gerar, perto de Gaza, e para o leste foi até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Quando fala aqui, Pivas, até Gerar, perto de Gaza, seria Gaza que a galera fala assim, fonte de Gaza? Será que é lá? Não sei. Mas como tem aqui Sodoma e depois Gomorra, né? Então, perto de Lazar, esses foram os descendentes de Cã. Cada povo e cada família na sua própria terra com a sua própria língua. Vamos lá. Sem o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os hebreus. Os filhos de Sem foram Elão, Iaçu, Arpaxade, Lud e Arã. Os filhos de Arã foram Uzo, Geter e Mas. Arpaxade foi o pai de Selá, e Selá foi o pai de Eber. Eber foi o pai de dois filhos, um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos, e o seu irmão se chamava Joctã. Joctã foi pai de Almodá, Selefe, Hazermavé, Gera, Adoniram, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofi, Avilã e Jobabe. Todos estes filhos de Joctã, eles viveram nas terras que vão desde a região de Mesa até Cefar, na região montanhosa do leste. Esses foram os descendentes de Sem, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. São essas as famílias dos filhos de Noé, nação por nação, de acordo com as várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. Imagine, rapaz, Noé é o pai de todos nós, então. Noé é o pai de tudo. Claro, abaixo de Deus, né? Lógico. Imagina. Coisa boa, viu? Noé, te amo, viu, Noé? Bora. A Torre de Babel. A Torre de Babel.
Naquele tempo, todos os povos falavam uma só língua. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram à planície em Simar, onde ficaram morando um dia. Disseram uns aos outros: Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: Essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entendam o que o outro está dizendo. Assim o Senhor espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali se espalhou, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Os descendentes de Sem. São estes descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu seu filho, Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi um pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu o filho Eber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Eber tinha 34 anos, nasceu o seu filho Peleg. Depois disso, Eber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu o filho de Serug. Depois disso, nasceu o filho de Serug, que viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Tera. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou os 70 anos de idade, Tera foi pai de 3 filhos: Abrão, Naor e Arã. Os descendentes da terra. São os descendentes da terra que foi o pai de Abraão, de Naor e de Arã. Arã foi pai de Ló. Terá ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abraão casou com Sarai e Naor casou com Milca. E Milca e Isca eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto o seu filho Abraão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Terá morreu em Arã com a idade de 205 anos. A galera vivia muito tempo. Capítulo 12. Deus chama Abraão. Então é Abraão. É porque aqui na Bíblia tá Abrão, gente. Então é Abraão. Quer dizer, não sei se é Abraão ou Abrão. Não sei ainda. Não sei se vai chegar o momento de Abraão, mas eu creio que seja Abraão aqui mesmo. Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu abençoarei e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Imagine Deus te usar como ferramenta para abençoar as pessoas. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Arã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão levou sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Arã.
Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegue a Siquém, um lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: Eu vou dar esta terra e eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar Abraão construiu um altar a Deus o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Naquele tempo, Abraão no Egito. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, a sua mulher: Escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão você viva. Diga, você viu, Abraão foi designado por Deus. Foi mandado por Deus para fazer tudo isso e tinha essa mulher bonita. Você vê que até Abraão, por mais que ele esteja do lado de Deus ali, conversando com Deus, ele passara por momentos como esse, de que se eu for lá, podem me matar e tudo mais. Então, isso é mais um reflexo do que assim, gente. Por mais que a gente esteja com Deus, é um ditado que eu tenho visto muito ultimamente. Eu estava no barco e a tempestade foi muito forte, mas o barco não virou, pois Deus estava lá. Ou seja, vamos passar por atribulações, vamos passar por muita coisa, mas se Deus estiver presente, gente, não arregue, não desista, continue e siga em frente, porque se Ele está lá, é um propósito dele que você passe por aquilo, entendeu? Então, não se desespere, não ache que é o fim, apenas suporte, porque depois disso a bênção é muito maior. Garanto isso a você. Então vamos lá. Cadê? Por isso os homens cuidavam, cadê? Aqui. Seu sobrinho, aqui. Abraão era muito rico, aqui, ó. Cadê? Abraão saiu do Egito com sua mulher e com tudo que tinha, foi para tudo Canaã. Logo que é com Abraão chegou, tá? Aqui. Abraão saiu do Egito com sua mulher e com tudo que tinha, foi para o sul de Canaã. E Ló, sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para o outro. Deixa eu ver, acho que me perdi. Ah não, pive, é aqui do outro lado, desculpa. Cadê? Aqui. Você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abraão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abraão e perguntou. E eu já aqui na minha mente falei assim, ó, pô, Abraão teve que mentir, pá, não sei o que e tal. Por que você fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é sua mulher? Você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher, saia daqui com ela. Então o rei ordenou. Cadê? Não, eu me confundi, gente. Eu pensei que foi Deus que tinha chamado Abraão e perguntou. Foi o rei que chamou e perguntou. Por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é sua mulher? Você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está sua mulher, saia daqui com ela. Então o rei ordenou e os seus guardas levaram Abraão para fora do Egito junto com sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Pelo menos não morreu, né? Não foi morto nem nada. Abraão e Ló se separam.
Abraão saiu do Egito com a sua mulher. Eu vou fazer o seguinte, gente, ó, para não ficar muito grande o vídeo, como eu quero fazer sempre assim 20 minutos, a gente vai ler o próximo capítulo 13, certo? Vai ser o capítulo 13, Abraão e Ló se separam. O que eu entendi aqui dessa leitura, eu sempre gosto de fazer essa reflexão, foi justamente o que eu falei no meio da leitura, que foi o que me chamou assim a atenção de fato. Que por mais que a gente, como eu falei a você, gente, por mais que a gente esteja na dificuldade, passando alguma situação, esteja com aquele sofrimento no coração, aquela dor no peito, que a gente fica desesperado e fica, meu Deus, cadê você? Não esconda de mim a tua face. Então, o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: não se desespere, busque sempre a Deus, independente da situação, seja ela boa, seja ela ruim, principalmente estando boa. Busque com fé, ore, peça sabedoria. Também é bom ir à igreja porque é um reforço espiritual. Eu não digo que a salvação, não me entenda, mas assim, eu não digo que a salvação está na igreja. A salvação é no coração, é na nossa oração. Mas a igreja sim faz parte, a gente tem que ir lá estudar, aprender e falar um pouco mais. E essa foi a nossa leitura de hoje, espero que vocês tenham gostado. E quarta-feira vai ter novo vídeo. E muito obrigado, galera, a todos. Compartilhem esse vídeo. Mande para a galera que não lê a Bíblia, que quer ler a partir desses vídeos. Que esse também é o intuito, porque eu também nunca li. Então eu tô lendo junto com vocês. E muitos amigos falaram assim, pô, Piva, eu nunca li a Bíblia. Vou passar a ler através dos seus vídeos. Vou acompanhar você ali na leitura e tudo mais. Então é isso, minha galera. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês. E até quarta-feira. Um beijo. E que Deus visite lá a casa de cada um de vocês. Que Ele proteja, nos guarde, nos livre de todo mal nesse começo de ano. Que a gente venha ter um ano maravilhoso, muito abençoado por Deus. Livre de qualquer confusão, livre de qualquer intriga. Que Ele venha nos coordenar, né, nos guiar a cada passo, cada decisão tomada. Que Jesus esteja presente conosco em cada momento de nossa vida. Assim eu peço, assim eu agradeço. Também te peço perdão pelos pecados, meu Pai. Os que sei e os que não sei. Te peço que me livre do pecado, que o Senhor me segue diante dos problemas, e obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor que cure nossa família, que cure de qualquer doença, qualquer enfermidade que esteja em nosso lar, que o Senhor visite nossos corações e faça moradia. Eis-me aqui, Senhor, bendito és tu, Deus, Rei do Universo. Amém. Obrigado. Valeu, Pivas.